Saudações, meus pequenos gafanhotos! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez fazendo mais uma aula de física para você que está com seu sonho firme para entrar numa universidade pública. E quem sabe é você que está aí me assistindo que vai estar raspando a cabeça ou a sobrancelha no próximo vestibular. Primeiramente, quero te agradecer por estar me recebendo na sua casa. Espero que você já tenha deixado todo o material pronto, a sua água. Se você puder, deixe uma fruta ou um biscoito para que durante a aula você possa estar recuperando essas energias. E lembrando que qualquer dúvida que você tenha dessas aulas, a qualquer momento você pode pausar o vídeo, assistir novamente. E se essa dúvida permanecer, sabe o que você faz? Ô, Mequetrefe, fala sério, você vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, tá? Hipnose com H, pelo amor de Deus. E aí você me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a esclarecer suas dúvidas. Muito bem, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, que nossa aula desta semana vai falar de uns assuntos muito importantes que sempre caem nas provas dos vestibulares, principalmente aqui, não é nem no SSA, principalmente o SSA 2. Então vamos lá falar do assunto de calor e temperatura. Assunto esse que gera muita polêmica, muita confusão, porque geralmente costumamos a trocar o conceito de calor por temperatura. Quem aqui nunca disse? Eu sei que você vai balançar a cabeça, Mequetrefe, dizendo, aqui está um calor arretado. Pois bem, a gente vai entender que essa palavra calor, na grande maioria das vezes, é empregada de maneira errônea. Então vamos aqui entender direitinho isso daí. Primeiro a gente tem que entender que toda matéria é feita de átomos e que esses átomos, ao se unirem, vão formar as moléculas. Essas moléculas, elas apresentam movimentos naturais, movimentos como rotação, translação e um terceiro movimento chamado vibração. Esse grau de vibração que as moléculas apresentam é o que vai fazer com que a gente defina o conceito de temperatura. Então, para você que estava aí perdido e não sabia o que era uma temperatura, temperatura é o grau de agitação das moléculas e é uma grandeza que é diretamente proporcional à variação da energia cinética. Pois é, a energia interna que as moléculas apresentam está diretamente ligada com essa temperatura. Quanto maior a vibração, maior a temperatura. Da mesma forma, quanto menor a vibração, menor é a temperatura. Lembrando que esse grau de agitação das moléculas vai ter como unidade o grau Celsius, o Fahrenheit nos países de língua inglesa ou o Kelvin para os conceitos de gases. Então, ó, tá aí o movimento de translação, o movimento de rotação e o movimento de vibração, e é por meio desse movimento de vibração que nós vamos ter a temperatura. Então você veja nessa imagem que tem aí como se fosse esse cubinho se mexendo, tá? Então esse cubo, uma dessas bolinhas vermelhas, representam as moléculas, tá? Ligadas por forças. Já quando a gente fala de calor, calor não é uma sensação térmica. Vamos começar logo por esse conceito. Calor é uma forma de energia de trânsito. Opa, é o trânsito lá da rua. Ô, Mequetrefe, não me mata de vergonha, Mequetrefe. Esse trânsito é porque é uma energia fluídica que pode migrar de um corpo para outro. Lembrando que essa transição, ela vai ocorrer da maior temperatura para menor temperatura. Então, se nós temos dois corpos com estado de agitação, um com a vibração maior e outro com a vibração menor, o calor, que é essa energia térmica, será transferido do maior para o menor. Então, ó, lembre-se que calor não é uma sensação térmica, tá bom? Então, se eu tenho dois objetos A e B, e um objeto A tem uma temperatura maior do que o objeto B, então o calor vai ser transmitido de A até B, até o momento em que essas temperaturas entram em equilíbrio, fazendo assim a chamada lei zero da termodinâmica, que é quando as temperaturas se anulam, se igualam. Então, quando as temperaturas se igualam, o calor simplesmente deixa de ser transmitido, porque as temperaturas do sistema permanecem iguais. E isso é a lei zero da termodinâmica. Então, calor é uma energia térmica de transição entre os corpos de maior temperatura para o menor temperatura. E lembrando que por meio dessa transição do calor,
O nosso cérebro, ele vai ativar um mecanismo da percepção térmica, que é o que faz com que quando você perca calor, você vai sentir frio. Então, é um mecanismo de autodefesa. Da mesma forma, quando você recebe calor, você passa a sentir quentura. Então, o termo correto é aqui está quente. Então, se eu tenho dois corpos A e B que têm diferentes temperaturas, tá bom? Tais que a temperatura de A seja maior do que a temperatura do corpo B, cada corpo vai possuir uma energia interna e essa energia é transferida do maior corpo da maior temperatura para o de menor temperatura. Lembrando que é importante que vocês entendam que essa transferência não tem nada a ver, tá, Mequetrefe, com o tamanho do objeto. Tem a ver, e nem a massa, tem a ver com o valor da temperatura. Então, a transferência de energia interna ela vai cessar no momento em que esses corpos entrarem em equilíbrio térmico. Então, ó, quando a gente fala desse processo em que o calor vai ser transmitido, nós vamos ter tipos de transmissão de calor. E esse tipo, ele vai ser definido em 3. Mas antes da gente falar do tipo, eu queria te fazer uma pergunta. Você já percebeu que certos pássaros, eles ficam com suas penas iriçadas, como está essa imagem agora? Ou seja, eles eriçam suas penas no inverno? Você já parou para pensar nisso? Você sabe por quê? Ô, Mequetrefe, se você não sabe, aguenta aí um pouquinho que ainda hoje você vai entender isso de uma maneira perfeita. Vamos comigo! A primeira forma de transmissão de calor é por condução térmica. É o tipo de propagação em que esse calor ele vai ser transmitido molécula a molécula. Uma molécula, ao entrar no estado de vibração, vai fazer com que a molécula vizinha também aumente essa vibração. Isso acontece com a barra que você aquece, ou quem aqui, talvez você que esteja em casa, você já fez alguma coisa numa frigideira e você deixou um garfo, uma colher e esqueceu isso daí, prontamente você esqueci, quando você toca, você já deve ter se queimado e você se queimou porque houve uma transmissão de calor por condução. Nessa transmissão, ó, percebam que as moléculas ao se agitarem, elas vão aquecendo as moléculas vizinhas até fazer com que todas elas fiquem em equilíbrio térmico. Essa transmissão desse calor vai gerar um fluxo saindo da maior temperatura para a menor temperatura. E é natural que nós podemos usar isolantes térmicos que são muito utilizados nas construções civis hoje, exatamente para reduzir o impacto ambiental e fazer com que a temperatura do sistema não aqueça tanto, principalmente quando você está em um ambiente que você tem uma residência quando é poente, ou seja, uma residente poente é aquela que o sol está se pondo, tá certo? No final do dia, incidindo sua radiação sobre a casa, fazendo com que a temperatura aumente, fazendo com que haja necessidade com que os moradores tenham que ficar com ventiladores ou, quem sabe, ar-condicionados ligados por mais tempo. Então, nós podemos ter como isolante térmico a água, o gelo, o ar, o isopor, o vidro, borracha, tá? A madeira, a serragem. Tudo isso são exemplos para que você possa impedir essa transmissão de calor. Então, ó, tá aí a imagem, você tem uma casa, uma residência, um edifício, quem sabe, né, a sua futura empresa. Olha, eu já estou profetizando na tua vida, ô Mequetrefe. E aí, essa radiação, ela faz com que a temperatura interna aumente. E é óbvio que se a temperatura interna aumentar e você tiver um ar-condicionado, você vai precisar dele ligado por mais tempo para que haja a redução da temperatura. Então, esse processo do isolamento térmico, você utiliza entre a camada da parede tijolo, você pode utilizar um isopor, uma esponja, para fazer com que esse calor, por meio da condução, não se propague. Lembrando que a condução é um tipo de propagação que ocorre no meio sólido, muito pouco nos líquidos e não ocorre no estado nem gasoso e nem no vácuo. Belezinha? Bom, porém, quando você fala do estudo da transmissão de calor, nós podemos usar a chamada lei de Fourier. Essa lei, ela trata exatamente de que o calor, ao ser transmitido por uma barra ou por algum meio, ele vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a condutibilidade térmica. E aí você deve estar me olhando com a sobrancelha e dizer que condute o quê, Paulinho? Ô, Mequetrefe, presta atenção. Condutibilidade térmica, tá? É o material com que
você vai ter esse isolamento. Então você já deve ter visto filmes como Vikings, que eles utilizavam peles de animais. Aquilo dali é uma condutibilidade. Você talvez hoje nem use mais pele de animal. Você pode utilizar o couro, você pode utilizar o jeans, você pode utilizar o poliestileno, você pode utilizar a lã. Então esses materiais, a forma como ele é constituído, tá, define a sua condutibilidade térmica. Outros fatores para a lei de Fourier é a área em que você tem a transmissão de calor e a espessura dessa parede e a variação, óbvio, da temperatura. Dessa maneira, o fluxo de calor ou potência térmica, como também pode ser chamada, vai ser a condutibilidade térmica multiplicado pela área, a variação da temperatura dividido pela espessura. O que é importante, fera, você que está me assistindo, é ter apenas cuidado com as unidades de medida. Fique atento à unidade de medida da condutibilidade, porque ela pode vir em metro ou em centímetro. Se ela vier em metro, significa que a área tem que estar em metro quadrado, a espessura em metro. Se ela vier em centímetro, a área em centímetros quadrados e a espessura em centímetros, tá bom? Então tá aí uma imagem que você tem um exemplo do isolamento térmico utilizado hoje nas construções civis, tá? Então essa condução térmica, ela vai ser aplicada, por exemplo, nos iglus. Você já deve ter visto filmes em que aquele iglu, você diz, Paulinho, o cara vai fazer uma casa de gelo no meio do gelo, o cara é doido, como é que ele vai se aquecer? Exatamente. O gelo, por ser um bom isolante térmico, ele vai fazer com que o calor, a energia de dentro do iglu não seja transmitida para o lado de fora. Lembre-se, o calor ele é transmitido do meio maior para o meio menor. Então, mesmo estando no inverno, o que causa o pior nesse estado é a sensação térmica, que é a ação do vento que colide sobre as moléculas, fazendo com que você tenha uma temperatura, porém a sensação térmica seja diferente. Então, o iglu é uma dessas maneiras. Um segundo exemplo são roupas de frios em que você utiliza casaco, talvez você esteja até assistindo essa minha aula com um agasalho, dependendo do clima e da temperatura que você esteja tendo ou o local em que você está. Então, antigamente era utilizado peles de animais, mas é óbvio que o bichinho, né? Ninguém vai fazer isso. Espero que você que esteja me assistindo não vá fazer, né? Mas você tem aí o casaco, tá? As roupas de frios como exemplo. E aí, eis que vem a pergunta que eu comecei no início da aula, porque esses pássaros eriçam suas penas no inverno. O que acontece é que essa forma que ele fica com as penas eriçadas, eles estão fazendo com que pequenas moléculas de ar fiquem armazenadas entre suas penas. Lembre que o ar é um isolante térmico. Então esse ar, ele cria como se fosse uma camada, como se fosse um moletom, tá? Natural para que os pássaros mantenham sua temperatura. Bom, vamos agora para o segundo tipo de propagação de calor, que é chamada convecção térmica. Essa propagação, ela ocorre pela troca de massas fluídicas. Por que, Paulinho, você está falando a palavra fluido? Porque pode ser tanto os gases como os líquidos. Então, lembre-se que objetos que estão mais quentes, com a temperatura maior, por suas características, eles terão sua densidade diminuída. Porém, a mesma substância com a temperatura mais baixa tem uma densidade maior. E como você deve imaginar que corpos que têm densidades menores se tornam mais leves. Então você vai ter aí uma troca de massas gasosas. O ar quente, quando ele aumenta a temperatura, ele tende a subir, fazendo com que o ar frio ele venha a descer e fazendo um ciclo. Então, a água no forno é um exemplo de um processo de convecção. Perceba que aquelas bolinhas que ficam formadas no fundo do recipiente, eles são exatamente esse vapor de água, né, já na temperatura, e ficando mais leve sobe, fazendo com que a água venha a descer, tá? Essa convecção também tendo como exemplo o ar-condicionado. E aí você já deve ter se questionado, porque o ar-condicionado ele é sempre instalado na parte mais alta. É óbvio que ele podia ser instalado na parte baixa, porém o consumo de energia aumentaria. O fato dele estar instalado na parte mais alta faz com que o ar frio que seja lançado por a sua unidade condensadora, ele desça, fazendo com que o ar quente suba e aí ele vai ser retirado do ambiente, ele vai ser resfriado e lançado de volta. Então, esse processo é um exemplo da convecção, como também a geladeira, né? Você já deve estar aí na sua casa, você já deve ter percebido que o freezer na parte de cima
para ajudar com que essa temperatura desça, fazendo com que você tenha esse ciclo. Aí você deve estar dizendo, oxe, Paulinho, é aquela geladeira que tem uma parte gelada na parte de baixo. Ô, mequetrefe, isso daí significa que você tem dois motores, por isso que elas são geladeiras mais caras, por isso que ela precisa de um resfriamento maior, tá? E óbvio, o maior consumo de energia. E é importante que você entenda que o fato de existir convecção dentro da geladeira, é importante você ter cuidado como do tipo, não colocar papel de limpar, enxugar prato dentro das prateleiras. Tem muita gente, principalmente as pessoas mais antigas, que tem esse hábito de colocar ali aquele pano de enxugar prato nas prateleiras. Ah, porque fica bonitinho, mas isso impede a convecção. Ou ficar abrindo e fechando a geladeira, impedindo a esse equilíbrio térmico. Belezinha? Então, dando um exemplo, a gente tem da convecção algo que sempre cai nos vestibulares, são as brisas litorâneas. Essas brisas litorâneas estão associadas a uma característica física em que objetos, eles mesmo recebendo a mesma energia, eles tendem a aquecer de forma diferente devido a uma característica da matéria chamada calor específico. Logo nos primeiros raios da manhã, a areia ela tem um calor específico muito baixo, enquanto a água tem um calor específico elevado. Então, quanto menor é o calor específico, mais rápido um objeto tende a ganhar ou perder energia. Então, durante o dia, a areia recebe a mesma radiação da água, mas ela prontamente aquece mais rápido, fazendo com que o ar quente fique no litoral e a água, por estar fria, o ar quente ele vai descer, gerando uma corrente de convecção saindo da praia, do litoral, para o mar. Então, isso são chamadas brisas litorâneas. Mas, à noite, tá? Então, lembrando que nessas brisas litorâneas, essa convecção vai fazer com que o ar ele saia da areia em direção ao mar, mas esse giro vai fazer com que haja um vento vindo do litoral em direção à praia. Então, se você já viu aqueles filmes, principalmente desenho animado, que diz, estou perdido em alto mar e um pássaro está voando, então vamos seguir o pássaro que ele vai na direção da praia? Isso é fake ou é fake dói? É verdade, isso daí não é fake news, porque esses pássaros também estão utilizando a convecção. Quando você vê um pássaro com as asas abertas, ele não está voando, ele está planando. Então, ele vai planar sempre nas correntes de convecções, que são as brisas litorâneas, que durante o dia faz o vento vir do alto mar em direção ao litoral. Mas aí eu te pergunto, e por que pescadores só saem para pescar à noite? Aí você deve estar indo da minha casa dizendo, Paulinho, porque à noite o peixe está dormindo. Ô, mequetrefe, presta atenção, porque à noite esse processo se inverte. A areia fica fria mais rápido, enquanto a água mantém-se quente. Então, o ar quente está na água, o ar frio está na areia e agora essa convecção ela vai gerar um vento que sai do litoral em direção ao alto mar e aí você tem as brisas noturnas, belezinha? O outro exemplo que você tem como da convecção são os exaustores, tá? Que são utilizados em quadros, em fábricas, exatamente para que haja essa troca de ar. O exaustor ele vai sugar o ar quente e mandando para fora, gerando essa convecção. E por fim, a gente tem um balão, né, pessoal? A gente não podia esquecer do balão como também uma aplicação da convecção. E para nós terminarmos essa sequência dos 3 processos de propagação, vamos comigo? Condução e convecção. Vamos para o último, que é a irradiação, que é um tipo de propagação que vai ocorrer por ondas eletromagnéticas. Dessa maneira, o Sol é a nossa maior fonte de radiação, porque ele emite ondas eletromagnéticas. Então, o fogo é um exemplo de propagação de onda eletromagnética, tá? Um ferro quente, todo aquele material que vai aquecer por meio da eletricidade vai produzir um calor por ondas eletromagnéticas usando a irradiação. Na prática, essa irradiação ela vai ser utilizada exatamente para a questão do efeito estufa. Então, você pode ter tanto o efeito estufa da atmosfera, tá? Que é exatamente essa camadas de poluição que ficam sobre a atmosfera, fazendo com que a radiação ela não consiga ser retirada da Terra, e isso aumentando a temperatura, prejudicando, óbvio, o aquecimento global. Mas você pode ter também esse efeito estufa de uma forma positiva. Certas plantas elas precisam ter certas temperaturas e você utiliza uma estufa exatamente para que ela mantenha a temperatura. E para a gente finalizar essa nossa aula, a gente vai falar da garrafa térmica. Essa garrafa térmica é aquela garrafinha que você pode colocar tanto material quente, como um cafezinho, ou aquela aguinha gelada que você vai levar no dia da sua prova. Então,
para que essa garrafa térmica ela possa manter a temperatura por mais tempo, ela tem que impedir os 3 processos de propagação de calor. Então, vamos comigo? Para ela impedir a condução, ela precisa ter uma parede de vácuo entre o meio externo e interno, que pode ser uma esponja, que pode ser, às vezes, até um vazio mesmo. Dependendo desse material, é que vai fazer com que essa garrafa se torne mais cara, tá? Bom, para você impedir a convecção, é simples. Eu até estou rindo, porque é só você colocar a tampa. Lembre que a convecção é essa troca de massa gasosa. Então, quando você põe a tampa, você está impedindo essa troca de ar. E para impedir a irradiação, é importante que a parede interna dela seja espelhada. E aí você já deve ter percebido o porquê dessa parede ser espelhada. Então, você tem aí um exemplo dessa propagação. Então, uma outra coisa que ocorre, a irradiação, está no nosso próprio corpo, na transferência de calor. Então, o nosso corpo, ele também transmite calor, belezinha? Então, há esse tipo de evaporação. Então, para a gente terminar, vamos fazer essa questão comigo, que ele diz que uma garrafa térmica de uma determinada marca foi construída de forma a diminuir a troca de calor com o ambiente, que pode ocorrer por 3 processos: condução, convecção e irradiação. Dentre as vias características, podemos citar: a ampola interna da garrafa é feita de plástico. Bom, a ampola interna da garrafa é feita de plástico para impedir o quê? A gente já viu, a convecção. A ampola possui paredes duplas e entre essas paredes é feito um vácuo para impedir a condução. E a superfície interna é espelhada para impedir a irradiação. Então, a alternativa dessa questão, letra C, convecção, condução e irradiação. Já na segunda questão, ele diz que em dias de baixa temperatura as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã ou até uma chamada sobrepele com o intuito de amenizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro. Em virtude da diferença de temperatura entre elas, utilizamos a vestimenta de lã para diminuir a sensação de frio. Por quê? Porque possui propriedade de gerar calor? Fala sério, né? É constituído de material denso? Não, fala sério. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Está aí a nosso gabarito. Vamos para a nossa terceira questão, que fala exatamente do exaustor. E ele quer saber qual a propriedade do exaustor, um dos fatores físicos necessários para ocorrer esse movimento provocado no exaustor é exatamente a entrada de ar frio na parte externa para a parte interna do exaustor, gerando a convecção. E para a gente finalizar essa questão, ela fala da lei de Fourier, em que você olha no gráfico que você tem que num prédio, no meio interno a temperatura é 20 e o meio externo a temperatura é 60 graus. Então ele pergunta qual o valor em watts por metro quadrado, ou seja, da energia, da potência por metro quadrado do fluxo de calor. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a equação de Fourier, ela depende da condutibilidade térmica, que ele fala na questão. Tá? Ele depende da área e depende da variação da temperatura e da espessura. Note que nessa questão ele fala que a espessura da parede vai de 15 a 25 centímetros, então nós temos uma espessura apenas de 10 centímetros. Ele fala que a variação da temperatura vai de 20 para 60, 60 graus e que ele fala que a unidade de área é a unidade da questão. Perceba que, como ele pede a fluxo, a potência em metros quadrados, a unidade da espessura precisa ser transferida de centímetro para metros quadrados. Então, dessa maneira, você vai ter um fluxo de 2.400 watts por metro quadrado. Bom, pessoal, então com isso, temos o gabarito letra D. Bom, com essa questão, nós finalizamos a nossa aula que fala sobre propagação de calor, tá? E a definição de calor e temperatura. Eu espero você nas nossas próximas aulas. Não deixe de assistir às aulas anteriores. Um grande abraço para você que está aqui no Prepara Enem SSA. Grande abraço, eu sou Paulo Vieira, seu professor de Física. Até a próxima. Tchau, tchau.